Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Hamilton de volta. E no tema de hoje vamos falar sobre um tema bastante polêmico que é o Covid-19 como acidente de trabalho. Ele pode ou não ser acidente de trabalho, tá? Minha pretensão aqui não é esgotar o tema, mas sim botar aqui meu posicionamento para vocês, né, nos comentários falarem o que acham, para a gente debater, e quanto mais debate, melhor para o mundo jurídico, tá? Antes disso, não esqueça de curtir aqui o nosso canal, seguir também, e se achar que esse vídeo é interessante para algum colega, encaminhe esse vídeo para o colega também fazer as suas ponderações, tá? Então vamos lá. Covid-19 como acidente de trabalho. O que eu escrevi aqui primeiramente para vocês? Ó. Em regra, o trabalhador deverá provar que, primeiramente, através de exames, que foi vítima de Covid-19. Então, a primeira coisa que o trabalhador deve fazer é comprovar através de exames que ele, né, contraiu o Covid-19, tá? Primeiro ponto, contraiu o Covid-19. Já o segundo ponto, ele tem que provar que esse contágio que ele teve, né, foi em decorrência do trabalho que ele estava executando na empresa. Tá? Então ele tem que provar primeiramente em regra que ele adquiriu a doença e depois ele precisa provar que ele, no caso, né, adquiriu a doença no trabalho. Tá? Mas passamos a verificar algumas situações hipotéticas, segundo a doutrina e a jurisprudência também. Covid-19 como acidente de trabalho, quando o empregador emitir a CAT, né? Quando ele emite a CAT. O que é a CAT? CAT é a comunicação de acidente de trabalho, que todo empregador está obrigado a emitir, segundo a lei, né, 8.213 de 91, quando é detectado um acidente de trabalho, seja ele típico, seja ele as doenças, né, equiparadas a acidente, ou aquelas situações do artigo 21, né, acidente de trajeto, etc. e tal, que se equiparam também a acidente. Então, quando o empregador já abre a CAT, né, já faz a comunicação da CAT, a comunicação que houve um acidente de trabalho, presume-se aqui que aquela doença foi adquirida no trabalho, que o Covid-19 foi adquirido no trabalho. Mas isso não é comum acontecer. Dificilmente você vai encontrar o empregador abrindo a CAT por Covid-19. Tá? Então, ó, segundo Sebastião Geraldo de Oliveira, que é um dos papas, né, do direito no quesito de responsabilidade civil no direito do trabalho, ele diz o seguinte, ó, quando a CAT for regularmente emitida pelo empregador, já haverá um indicativo forte de que o Covid tem, né, sua natureza ocupacional, ou seja, tem nexo causal com o exercício do trabalho da vítima. Mas como eu falei ainda há pouco, dificilmente isso vai ocorrer no ambiente de trabalho, tá? Dificilmente. Já a segunda hipótese, que é o mais comum de ocorrer, Covid-19 como acidente de trabalho quando o empregador não emite a CAT, tá? A não emissão da CAT pelo empregador não impede o enquadramento ocupacional do Covid-19. Certo? Nesses casos, o trabalhador pode buscar o enquadramento ocupacional do Covid-19 na Justiça do Trabalho, solicitando perícia judicial para comprovar o nexo causal do contágio do Covid-19 como trabalho executado. Então, para comprovar o nexo causal, ele precisa de uma perícia judicial. Muitas vezes ele nem vai precisar ajuizar uma ação trabalhista já pedindo dano moral, dano material, né? Nada disso, ele pode pedir numa ação de produção antecipada de provas que tem previsão no Código de Processo Civil que é aplicado perfeitamente no processo de trabalho. Então, cabe ali ao advogado reclamante avaliar se essa ação, né, de produção antecipada de provas para a produção de uma prova pericial para saber se aquele Covid foi ou não, né, em decorrência do trabalho, se é interessante ou não. Tá? A propósito, ó, o próprio parágrafo 1º, a linha D, parte final do artigo 20, que é uma exceção, né, da Lei 8.213, de 93, não, de 91, tá? Tá errado aí. Ressalvada a vinculação ao fato de aquisição de doença haver sido ocasionada da exposição ou contato direto com o vírus em função do trabalho. Vamos verificar aqui o que diz essa legislação, então só consertem aí que o ano não é 93, eu digitei errado aí, o ano é 91, tá? Continua errado aqui, não é 93, é 91. Não são considerados como doença do trabalho. Não é acidente, então, em regra, a linha D, ó, a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que se desenvolva. Ponto. Essa é a regra. Doença endêmica, caso geral, Covid, não é acidente de trabalho. Mas olha a exceção, ó, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.
Então, assim, o enquadramento ocupacional, doença profissional ou doença do trabalho da Covid-19 não tem nexo causal presumido em regra, não tem nexo causal presumido. O empregado precisa provar em juízo, através de perícia, que ele adquiriu aquela doença no trabalho, né? Exigindo a demonstração de que a patologia apareceu em razão do trabalho que o empregado executa, né, em prol da empresa. Nesse sentido, a nota técnica do Ministério da Economia, que foi publicada recentemente, vamos verificar aqui o que ele disse lá. Conclusão dessa nota técnica. Ante o exposto, resta evidenciado que, à luz das disposições da Lei 8.213, de 24 de julho, agora está correta, de 91, a depender do contexto fático, a Covid-19 pode ser reconhecida como doença ocupacional, aplicando-se na espécie disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo 20, quando a doença resultar de condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relacionar diretamente. Trabalho executado e ter uma relação direta com o Covid, caso de hospitais, né? Podendo se construir ainda num acidente de trabalho por doença equiparada, na hipótese em que a doença seja proveniente de contaminação acidental do empregado pelo vírus, no exercício de sua atividade. Em qualquer dessas hipóteses, entretanto, será a perícia médica federal que deverá caracterizar tecnicamente a inexistência, a identificação, do nexo causal entre o trabalho e o agravo, não militando em favor do empregado, né, a princípio, a presunção legal de que a contaminação constitua-se em doença ocupacional. Por isso que eu digo que vale muito os colegas advogados avaliarem, né, a produção antecipada de provas para produzir uma perícia para saber se aquela doença tem ligação ou não com o trabalho, se o Covid foi adquirido no trabalho, né, ou adveio do trabalho daquele empregado. Porque se não veio, ele não corre o risco de entrar com uma ação de dano moral e material e ser condenado, né, em honorários de sucumbência, em custas, etc. e tal. Aqui coloca a nota técnica, quem quiser ter interesse, basta clicar nesse item que você vai abrir a nota técnica por completo, né? Então, continuando aqui, quando o empregado, no caso, enfermeiro, né, técnico de enfermagem, maqueiro, o médico, o vigilante que fica ali na portaria para não deixar de entrar mais de 2, 3, 4, 5 acompanhantes, né, fica barrando todo mundo, funcionários de um hospital, ó, né, todos trabalhando em um hospital, até mesmo eu entendo que em drogarias, né, que as pessoas enfermas vão comprar medicamento na drogaria, tá? Se contamina com Covid-19, no caso do coronavírus, como ele está em exposição direta com o vírus por força do seu próprio trabalho, procurando curar as pessoas contaminadas, caracteriza-se doença do trabalho. Logo, é um acidente de trabalho. O nosso grande mestre, né, Sebastião Geraldo de Oliveira, também entende o seguinte, ó, que o adoecimento pelo exercício daquelas atividades que expõem a maior risco de contágio, especialmente dos trabalhadores que atuam de alguma forma no diagnóstico, exame, socorro, transporte, tratamento, atividades diversas de apoio, funeral das vítimas da Covid-19, pode ser enquadrado como doença profissional pela presunção do nexo causal. Ele entende que, nesse caso, como é uma doença profissional, presume-se o nexo. A empresa que tem que provar agora judicialmente que aquele nexo não foi, que aquela doença não foi adquirida no trabalho, tá? E eu também entendo dessa forma, eu sigo esse posicionamento dele, porque quem está na linha de frente, né, bem provável que vai pegar essa doença, né? Então, com efeito, o adoecimento pelo novo coronavírus, quando houver evidência de exposição a maior risco de contágio, pode ser enquadrado neste campo como doença ocupacional típica, também chamada de doença profissional. E as doenças profissionais previstas no artigo 20, inciso 1º da Lei 8.213 de 91, elas têm um nexo causal presumido. Quem lê bem os livros, né, de responsabilidade civil decorrente de acidente de trabalho, muito se fala lá da doença silicose, que quem adquire a doença silicose é quem está em contato com pó de silica. Somente quem está em contato com pó de silica que adquire essa doença. Logo, tem um nexo causal presumido. A mesma ideia, a mesma inteligência pode ser aplicada aqui ao Covid-19. Quem está na linha de frente dificilmente não vai se contaminar 1, 2 vezes ou até mais, né? Ninguém sabe, mas já se contaminou. Dificilmente uma pessoa que está na linha de frente trabalhando na cura dessa doença ainda não foi contaminada. Então, é verdade que eles foram primeiros, deveriam ser o primeiro a se vacinar, né? Então, presume-se que eles pegaram no trabalho sim, tá?
Sendo assim, nos casos dos profissionais da saúde, como estão diretamente com o vírus por força do seu trabalho, né, procurando curar as pessoas contaminadas, ou seja, em razão da natureza do trabalho que estão exercendo, né, que estão expostas aos altos riscos de se infectar com Covid-19, situação que se adequa perfeitamente à parte final da linha D do parágrafo 1º, né, que seria a exceção que nós vimos, né, do artigo 20 da Lei 8.213, ou seja, a contaminação configura acidente de trabalho. Nos tribunais superiores ainda não encontrei, né, pesquisando recentemente, hoje 23/4/2021, eu não encontrei decisões de tribunal, de TRT ou TST que falava de Covid como doença do trabalho. Mas encontrei doenças análogas, por exemplo, aqui o recurso de revista, em que garantiu, né, uma estabilidade no emprego ao empregado por uma doença profissional, no caso a malária. A malária é uma doença endêmica, mas como ele estava trabalhando e adquiriu essa doença, né, a vara do trabalho, o TRT e o TST entenderam que seria uma doença do trabalho, tendo aqui todo o nexo causal, né, para poder gerar as consequências de estabilidade, danos, etc. Tá? Então tá aqui um julgado, quem quiser depois dar uma olhadinha no julgado completo, né? Opa, voltando aqui, ó, um julgado no recurso de revista, tá? Que o TST julgou, né, e foi publicado aí em 2012. No mesmo sentido, eu encontrei, né, uma decisão no TRT 14, que ele fala também parecido. Ó. Se o obreiro é cometido por doença de caráter endêmico, não há equiparação a acidente de trabalho. Aí ele vem com a exceção. Contudo, se a execução das atividades for fator preponderante para o contágio, médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem, os seguranças da portaria, os maqueiros, os motoristas de ambulância, etc, etc, etc. Quem está na linha de frente do Covid tem um nexo causal, né? Cabe à empresa provar que ele não pegou esse Covid na empresa, né? Ó, aliame etiológico do benefício do obreiro, inteligência do artigo 20, parágrafo 1º, a linha D, parte final, como nós falamos. Ok? E aí eu trago aqui para vocês a análise de um caso concreto, onde um juiz do trabalho, tá, da terceira região, tá, de Minas Gerais, condenou uma empresa a pagar um dano moral mais material, no caso um dano moral de 100 mil para uma filha de um rapaz que morreu no trabalho e mais 100 mil para a viúva, né, desse rapaz. A minha crítica fica aqui que não estou falando se é ou não doença do trabalho Covid, mas a forma que o peticionante fez, ele peticionou errado, como parte legítima, tá? Então vamos verificar aqui o processo. Eu coloquei aqui o processo, ó, o processo, né, 001062621 de 2020, 503, que é o TRT 3, 0147, que é a vara, né? Então, o seu trabalho reconheceu como acidente de trabalho a morte por Covid-19 do motorista de uma transportadora. No caso, né, o juiz condenou a empresa, né, a pagar uma indenização por danos morais no valor total de 20 mil, que será dividido igualmente entre a filha e a viúva, e ainda a indenização por danos materiais em forma de pensão. Daí eu trago, como eu disse, eu não estou aqui para criticar se é ou não acidente, até porque eu não vi o processo, se teve a perícia, eu não vi as provas do processo. Eu tive a petição inicial e a sentença foi o que eu olhei, tá? Então, na petição inicial, se você prestar atenção, eu ocultei aqui os dados, mas está assim, ó, espólio de Carlos. O erro está aqui, espólio de Carlos, porque, na verdade, se os familiares quiseram pleitear o dano, prejuízo de afeição pela perda do ente querido, isso é perfeitamente válido, segundo o TST, que até já pacificou que, nesses casos, não se aplica a prescrição trabalhista de 2 anos, mas sim a prescrição civil de 3 anos prevista no 206 do Código Civil, tá? Eles teriam que entrar como parte legítima a filha que perdeu o pai e a viúva que perdeu o esposo, e não o espólio. O espólio entra para pleitear direitos daquele empregado falecido. Aqui, quem está entrando para pleitear algo são as filhas, só que elas colocaram o espólio na lide. Então, como elas colocaram o espólio na lide, no meu ponto de vista, a parte está ilegítima. O espólio ele não tem dor. Quem tem dor são os familiares mais próximos, tá? Então, se você verificar aqui, ó, a qualificação das partes, na peça ela qualificou aqui como, voltando como espólio de Carlos, né, representado pela fulana de tal e pela ciclana de tal contra a empresa Tombini, né? Continuando aqui, ó, qual foi o pedido que foi feito na petição inicial delas, ó? Na peça inicial foi feita a seguinte causa de pedir: na esfera imaterial, os danos também são de grande monta, dado
né, o sofrimento pela parte do pai e marido. Perda esta que traz e trará grande repercussão de cunho social e trará, né, grave repercussão de cunho social e emocional, familiar, além de abalos e traumas de grave intensidade. Então veja bem aqui que nesse julgado, nessa petição inicial, na causa de pedir, ó, sofrimento pela perda do pai e marido. Então o espólio não perde pelo sofrimento do pai e marido. Quem perde são os familiares. Então eles que deveriam entrar com ação própria e não o espólio, que aqui é parte ilegítima, né? Então no caso aqui fica bem claro que na causa de pedir, eles estão pedindo danos para os familiares e o espólio seria a parte legítima, né? Aí também, né, continua falando aqui, tá? E aí também, acho que eu coloquei aqui, ó, pedido feito na inicial, vamos passando, né? Também é possível não cogitar o imenso sofrimento da parte da esposa ou convivente, que abruptamente foi compelida a aceitar a morte de seu cônjuge querido e principalmente ser privada pelo resto da vida de sua, né, presença carinhosa e amável, né? Aqui ele continua, reflita como esta família, tão apegada, dependendo de cujo, suportará sua falta nas festividades de Natal, Ano Novo, né, e etc. Então veja, eles estão pedindo pela perda do ente querido, prejuízo de afeição, que não era o espólio para ter feito esse pedido, e sim as próprias pessoas que perderam o ente. A filha e a mãe como parte no processo e não o espólio. Tá? E aí, em sentença, o juiz intitula lá o capítulo Dano Moral da seguinte forma: ó, dano moral da dor e do sofrimento pelo falecimento do ente querido. O espólio não tem dor. Os familiares têm dor. Então, nesse caso aqui, mais uma vez, fica evidente que a parte é ilegítima para pedir, o espólio é ilegítimo para pedir o prejuízo de afeição, tá? Então, algumas partes da sentença eu grifei aqui, ó. Em causa, tem-se que, em razão do acidente de trabalho, o empregado veio a óbito, restando presumida a perda inestimável para cada uma das autoras, notadamente viúva e filha do decujus. Aí lá embaixo ele continua, ademais, a perda do ente querido priva os membros da família da convivência e de desfrutar do contato, né, e da companhia. Aí, ó, e no caso dos autos, entenda que o dano moral é evidente e presumido, importando a estipulação de um critério para a fixação de compensação pela dor e pelo sofrimento experimentado pelos familiares. Gente, o dano existe. Perder um ente querido é pacífico no TST que se veio de um acidente de trabalho que tem um dano moral. Só que, como eu digo de novo, a forma como foi pedido, o espólio está errado, ele é parte legítima. Aqui quem teria que pedir seria, no caso, a filha como parte principal e a viúva como parte principal, né? E aí ele continua na sentença falando de muitas coisas, que é interessante a gente fazer uma leitura depois com calma, né? E lá ele continua, ó, logo considerando o grau de risco a que o empregado se propunha decorrente do bem jurídico afetado, vida, né? Bem como as vicissitudes do caso, como, por exemplo, que são o quão trágico foi o falecimento, a inviabilidade de se poder ao menos fazer um velório, além da natureza jurídica do empregador de seu porte econômico, contando com aproximadamente 1.000 motoristas, né? Depoimento do fulano lá, e de capital social elevado na casa de bilhões, com observância na lógica do redutor proveniente dos artigos 501 e 502 da CLT, e entende ser proporcional, né, razoável e equitativo fixar a indenização pelos danos morais no valor de 100 mil para cada uma das postulantes, né, dependentes, o que totaliza 200 mil reais. Né? Aí ele continua aqui com a sentença, falando da inconstitucionalidade, da tarifação do dano moral, etc. e tal. Tá? E aí, amigos, para provar que a parte é ilegítima, como eu falei, eu coloquei aqui, ó, tanto a petição inicial quanto a sentença deixam, né, claro que o feito versa sobre o pedido de indenização pelos danos morais e materiais suportados pela companheira e filha do decújo em razão da morte do trabalhador em acidente de trabalho. Não se trata, portanto, de pretensão de reparação de dano eventualmente sofrido pelo falecido e das respectivas incorporações ao patrimônio a ser partilhado entre os herdeiros. Nesse contexto, o espólio não possui legitimidade para figurar no polo ativo da lide, tá? Mais uma vez, eu não estou entrando aqui no contexto de que é ou não um acidente de trabalho, o Covid que aquele empregado adquiriu. Isso aí vai ser amplamente debatido no processo através de recursos, que eu acho que até a parte já recorreu, a parte é reclamada. E o que eu estou dizendo é que foi feito de forma errada o pedido.
Não deveria ter sido espólio, e sim as próprias partes, porque elas perderam o ente querido, então elas tinham que entrar com a ação e não o espólio. Nesse sentido, eu trago para vocês várias decisões do TST. É uma de 2019 que vale a pena a gente fazer a leitura. Ó, né? A Corte de Origem rejeitou a arguição de legitimidade ativa de causa do espólio para postular indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trabalho com óbito. Todavia, tanto a petição inicial quanto o acórdão regional deixam claro que o feito versa sobre danos morais e materiais suportados pelo pai do decujus em razão da morte do trabalhador em acidente de trabalho, danos reflexos ou em ricochete. Não se trata, portanto, de pretensão de reparação de dano eventualmente sofrido pelo falecido e da respectiva incorporação ao patrimônio a ser partilhado entre os herdeiros. Neste contexto, efetivamente falece ao espólio legitimidade para fixar no polo ativo da lide, violação do artigo 18 do Código de Processo Civil, que se conhece, recurso de revista conhecido e provido. No mesmo sentido, eu cito vários outros julgados aqui, inclusive grifei algumas partes. Ó. A pretensão à indenização por dano material ou moral decorrente da perda do ente querido, vítima fatal de acidente de trabalho, doutrinariamente denominada de dano por ricochete, não representa crédito do falecido, mas se insere na esfera jurídica do familiar sobrevivente, constituindo direito subjetivo próprio, no caso da viúva do empregado morto. Nestes termos, é indiscutível a legitimidade para que postule, em nome próprio, a correspondente reparação pecuniária pela perda do esposo. De outro lado, por não representar crédito do falecido, tal pretensão não se insere dentro o conjunto de direitos e interesses a ser deferido pelo espólio, o que afasta a legitimidade deste para postular em juízo a mesma indenização compensatória pela morte do empregado. E aí um julgado de 2018 em recurso de revista. Da mesma forma, cito outro recurso de revista que vai no mesmo sentido, falando que o espólio não é parte legítima para ajuizar a ação reparatória de prejuízos suportados apenas pelo cônjuge sobrevivente. Também, né, junto aqui, ó, com o julgado 2018. Mais outro julgado aqui, ó, né, que ele fala que, todavia, na ação de indenização por danos morais ou materiais suportado pelos familiares em decorrência do acidente que causou a morte do ex-empregado, apenas os sucessores e herdeiros, mas não o espólio, detêm legitimidade ativa de causa, no julgado de 2017. Tá? Então, meus amigos, se você for pesquisar, tem mais um julgado aqui de 2012. O que eu quero que vocês entendam? Não estou discutindo se esse caso em questão teve ou não nexo causal, porque isso aí cabe ao processo, para a perícia, para as provas documentais, testemunhais, etc, etc. O que eu estou dizendo aqui é que nesse caso concreto, a parte que entrou com a ação, o reclamante, ele errou pelo simples fato de ter colocado o espólio, quando na verdade deveriam ter vindo como parte tanto a viúva e, no caso, a filha. Ok? Então, lembro também que, nesse caso, a prescrição ela é de 3 anos prevista no Código Civil, segundo, né, o TST, que já decidiu de forma pacífica. Então, qualquer dúvida, né, entre em contato comigo, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu vou ler e, se possível, vou responder e a gente vai debater sobre o tema. Porque isso é um tema muito novo, tem pouca doutrina sobre o assunto, tem pouco debate, então vamos debater. Um forte abraço a todos e não esquece de seguir o canal, curtir e encaminhar para um colega também para a gente poder debater juntos aqui nos comentários do YouTube. Tchau, tchau.